Verity, uma criatura em forma de uma bola amarela de um mod, que no início parecia somente querer ajudar um jogador. Mas ao decorrer desse vídeo, o Verity começa a dizer cada vez mais coisas estranhas, como o que o jogador comeu na vida real, sendo que o jogador não contou ao Verity. E você verá Verity se transformando pouco a pouco em outra coisa que definitivamente quer tudo menos ajudar alguém. E a pergunta que fica é, qual é a real intenção do Verity? E se ele queria ajudar o jogador, por que ele começou a querer fazer mal ao jogador? O vídeo começa na visão de um youtuber chamado Mob, que resolveu testar um mod que uns amigos enviaram para ele no Discord. E como qualquer pessoa com tempo livre, ele resolveu testar. Ele já começa encontrando uma caixa. What the hell is this? What the hell is this? Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Onde o Verity sai dela e diz que é um assistente pessoal e que sabe de tudo. Lembre dessa frase, pois ela vai ser muito importante mais pra frente. Ele então faz algumas perguntas para testar se o Verity realmente sabe de tudo. What's 2 plus 2? 4. Okay, what's the capital of France? Paris. What's the blast radius of a creeper? 3 to 4 blocks depending on difficulty. Mob percebe que o Verity pode ser muito útil e leva ele no inventário. Como qualquer jogador, Mob começa a procurar recursos. Ele pega madeira, minera um pouco ali e depois volta para a superfície novamente, onde ele resolve perguntar aonde estão os diamantes mais próximos. Where are the nearest diamonds? Y level -58, 73 blocks northeast. Holy Mob resolve ver se realmente é verdade aquilo que o Verity falou. Porém, Verity menciona que ele não tá mentindo e que ele somente pode falar a verdade. Chegando nas coordenadas em que o Verity passou, Mob realmente encontra os diamantes. Então, sabendo que o Verity realmente é muito útil, ele resolve perguntar qual é a vila mais próxima. E ele acerta mais uma vez. Inclusive, ele até ajuda o Mob a saber qual a troca com os villagers que mais compensa. Logo depois, o Mob resolve fazer a sua casa. Bom, essa música que eu coloquei aqui não tá no vídeo original, eu coloquei mais por nostalgia mesmo. Voltando pro vídeo, o Mob passa mais um tempo junto ali com o Verity e resolve fazer mais algumas perguntas. Mas uma delas chama bastante atenção, que é quando o Mob resolve perguntar o que ele poderia fazer de janta naquele dia. Verity, I have no brain cells. What should I have for dinner tonight? You had pizza yesterday. Maybe something else healthier, like a salad. I did have pizza yesterday. You can ask me anything. I know everything. Estranhamente, o Verity sabe o que ele comeu, sendo que o Mob nunca contou pra ele. E a partir daí, as coisas ficam cada vez mais estranhas. Verity começa até mesmo mudar um pouco o tom de voz também, o que indica que talvez tenha algo de errado acontecendo com ele. O Mob resolve então perguntar aonde tinha outra vila, já que ele precisava fazer algumas trocas. Hey, Verity, is there another village nearby? I want to trade. Yes, south. But I would avoid the one to the east. Why? The villagers are gone. Gone like they despawned? Gone. Verity fala que os villagers se foram, o que é bem estranho, já que os villagers não somem assim do nada. Então algo ruim aconteceu naquela vila. Mob segue para a Vila do Sul, porém não consegue nenhuma troca boa lá. Então ele resolve ir para outra vila em que o Verity disse para ele não ir. Chegando lá, realmente não tem nenhum villager. Todos sumiram, o que é muito estranho. Mob então resolve perguntar ao Verity o que aconteceu ali. Verity, what happened here? Something passed through. Like a raid, villagers? No. Then what? Something that was hungry.
Mob fica em silêncio e sai dali assustado, e com cada vez mais dúvidas sobre o que aconteceu ali, sobre quem devorou os villagers, ou por que o Verity está agindo cada vez mais estranho. Mas bom, tem um vídeo que se passa antes desse no qual eu não mostrei, que basicamente resume o que aconteceu com essa vila. Outro dia começa e o Mob resolve ir em busca de aventuras junto com o Verity. Mob chega no topo de uma montanha e resolve que é um bom lugar para fazer uma torre de vigia. Afinal, dá para ver tudo dali de cima. Verity então acaba aparecendo no inventário dele, sem mesmo ele pegar, e com a cara vazia. E quando o Mob pega ele, ele aparece com um sorriso falso e bizarro. E cada vez mais as coisas pioram, já que o Verity fica cada vez mais estranho. Mob resolve pedir para ele tocar uma música. Play me something. Like a song. E essa música é uma música antiga e também é a mesma música daquele vídeo, onde aquela criatura acabou comendo o villager, o que pode indicar que o Verity seja essa criatura. De repente, aparece uma visão de fora da casa, como se fosse uma criatura observando a casa do Mob. Mob então resolve ir dormir e quando acorda, o Verity fala que algo vai chegar em 3 dias. E ele não explica o que exatamente vai chegar, mas fala que é algo ruim. E logo depois, o Mob pergunta uma coisa interessante. Well, can I stop it? You could have. O que cria uma dúvida. Como assim ele poderia ter parado essa coisa que está vindo? Assustado, o Mob resolve fazer armadilhas para se proteger do que está vindo. E também resolve fortificar a torre de vigia, para se caso der tudo errado, ele se refugiar nesse lugar. Faltando 2 dias para a criatura chegar, Verity muda sua expressão novamente. Agora, seus olhos estão vazios, e seu sorriso está mais macabro, e sua voz também mudou. Acabou ficando um pouco mais maliciosa, e quanto mais se aproxima do dia em que a criatura vai chegar, o Verity fica cada vez pior. Com isso, o Mob percebe que não pode mais confiar nele e resolve fortificar sua casa também. E de noite, ele resolve ter uma conversa séria com o Verity. Verity. The villages, the empty ones. The thing that was hungry. Was that you? Are you the thing that's coming? Verity! Cansado de todas aquelas brincadeiras, o Mob resolve trancar o Verity e deixa ele sozinho naquela casa. Mas antes de sair, o Verity fala o seguinte: I'm going to my lookout. I know where your base is. Yeah, of course you do. You know everything. It's already over, Mob. You are mine. Isso mostra que o Verity parece ter uma obsessão pelo Mob, aparentemente, o que acaba deixando tudo mais estranho. Saindo da casa, o Mob resolve se refugiar na torre de vigia, onde ele se sente um pouco mais seguro. Chegando na torre, o Mob resolve comer um pouco e descansar para o que vai chegar no dia seguinte. Afinal, ele quer estar pronto para o que vai acontecer no dia seguinte. Let's go to sleep because something's gonna... What? No. De alguma forma, o Verity está perto dele e, sem acreditar, ele resolve ir verificar ao redor da torre, até que ele escuta a música em que o Verity toca. That's Verity's music. Verity? Oh my god. No. Verity!
But I'm not dumb. I'm not gonna go check out the door. I'm gonna stay on this bed the entire night if I need to do so. Because the fact that the music stopped does not mean it's gone. I'm not dumb. Logo no início ali do vídeo, o próprio Mob deixa pra gente uma dica. Ele fala que o Verity tinha um domínio próprio, ou seja, um dono, e esse dono pode ser a própria criatura. E como aquela criatura aparece observando o Mob, mesmo com o Verity estando do lado dele, pode ser que todo esse papinho de assistente pessoal seja só um pretexto do Verity para ganhar tempo para a criatura pegar o próprio Mob. E quando o Verity fala que ele poderia ter evitado aquilo, seria não abrindo aquela caixa, e assim evitando tudo isso. Caso queiram que eu traga a segunda parte desse vídeo, ou se tiver alguma teoria sobre o vídeo, comenta aí. E caso goste do conteúdo, se inscreve aí para mais conteúdos como esse. Eu sou o Sekai, ou se preferir o Kai, e valeu!